Bom, a gente segue aqui no YouTube, você deixa seu like, continua participando, também no AM620 na rede para todo o Brasil. Deixe seu like aqui no nosso Esporte em Discussão. E olha, vamos falar do São Paulo, porque é o seguinte, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, que é responsável ali para negociações importantes, né, envolvendo o peso financeiro do São Paulo, deu uma declaração com relação às dívidas que envolvem o contrato do Daniel Alves. E aí essa declaração diz o seguinte para a gente debater aqui no nosso Esporte em Discussão. Abre aspas. O que ele recebeu do São Paulo até agora é menos do que um jogador mediano recebe. Isso precisa ficar claro. Senão daqui a pouco sai aqui e ali que o Daniel é mercenário. Muito pelo contrário. O que ele recebeu do contrato até agora é menos do que recebem jogadores que não têm nem entrega. A gente tem que buscar o entendimento. Não será fácil, mas acho que é possível e que todo mundo está buscando esse entendimento. Gosto de falar disso para aumentar ainda mais o respeito pelo comportamento do Daniel Alves. É o primeiro a chegar, o último a sair, está o tempo inteiro se dedicando. Em nenhum momento criou qualquer situação em razão disso. Cabe ao São Paulo que é quem deve buscar as soluções para resolver. E aí ele segue. Tivemos uma conversa com o Daniel Alves. Ele tem desejo de continuar no São Paulo. A gente deseja também que ele continue aqui e é tentar ajustar da melhor forma possível esses pagamentos. Se não for possível, aí a gente conversa num outro formato. Mas, nesse momento, sinto o desejo do Daniel continuar aqui. Ele se empenha muito no dia a dia. A gente vai acabar em algum momento ajustando para que fique bom para as duas partes. Vamp, você já sofreu também com atraso salarial no Flamengo, né? O que passa na cabeça do... Por exemplo, o que passaria na sua cabeça se você estivesse na situação do Daniel Alves? Passaria na cabeça do Daniel. A gente sempre acha que vai receber. Todo esse mês você vem já com estrutura, né? Já vem com dinheiro. Um mês, os caras estão em dificuldade, mês que vem paga. Aí já vai. Mas outro mês, aí vai enchendo o saco, né? E aí você perde o jogo, o torcedor fica enchendo no seu saco. E o Daniel muito paciente, né? Muito paciente. Que bom seria que o Daniel Alves voltasse pra Bahia e xinga, não sei o que. Ele nunca foi na coletiva e falou, chego primeiro, sou o último a sair, jogo, não me lesiono, tento voltar quando me lesiono e não recebo. Olha só como é pegar mal pra diretoria de São Paulo. Essa diretoria está expondo isso porque eles chegaram agora. Eles querem mostrar que não foram eles, culpa deles, né? Por isso tá vindo tudo à tona aí. Você falou, alguém se manifestou. A diretoria passada, ninguém veio à tona para falar nada disso. A diretoria nova, que entrou, apesar de ser todo mundo do mesmo lado, né? Quase fazia parte da mesma... Do que saiu. Os dois lados da eleição. Mas aí tá mostrando, claro, essa dívida que temos aqui com o Daniel Alves não foi a gente. Eu tô assumindo agora. E aí quando você assume, é que dá a canetada que você vai ver o que tem lá. As contas para pagar. Agora, um cara do peso do Daniel Alves, um cara que é tão vitorioso na carreira dele, 1h10 aqui em São Paulo, você continua deixando seu like no YouTube Jovem Pan Esportes. Um cara do peso do Daniel Alves, o Vamp, que deixa de ganhar 10 milhões. Incomoda o quanto? Já que você está dizendo aí que ele é um cara que não tem vindo a ele sabe que vai receber. Ele sabe que vai receber. O São Paulo paga, vai pagar. Em algum momento vai pagar. O que enche mais o saco é quando você perde um jogo, você faz tudo certo e meia dúzia vai encher seu saco. Isso é que mais me... Eu tava falando, eu chego aqui, ajudo todo mundo. Os caras na maior dificuldade tinham vindo da França e da Itália, né? Tava com a moeda no bolso. Ajudava mesmo, funcionário, alguns jogadores mesmo. Eu pagava aluguel, ajudava toda sexta-feira. O Flamengo pedia um jogo, aí vem em cima de Vampiro, dos principais. E não sabe o que acontece no dia a dia. Nos bastidores ali. Nos bastidores. Lógico, no São Paulo não está acontecendo o que aconteceu no Flamengo. Sim. O Daniel Alves não recebe, mas os outros atletas recebem. No Flamengo, ninguém recebia. Ninguém recebia. Era pior. Então quem tinha um pouco mais de condição ajudava um ou outro, né? Foi o meu caso. Veio da Itália, estava vindo da França. Com a moeda no bolso, eu ajudei muitos jogadores. No São Paulo, eu estava vendo aí a operação do Trellis. O Sport vai pagar metade do salário do Trellis. Eu estava dando metade, já estava dando 140 mil.
Quanto Trellis não ganhava no São Paulo? Então, e é muito Muita difícil no futebol você ele tá falar aí desde de... 2018, né? Vai ser o 4º ano de contrato do Sim. Trellis. E por isso mesmo é muito difícil você falar de valores no futebol. Por Você exemplo- acha, por exemplo, 10 milhões é pouco, é muito, é Não, pro nada pro Daniel- Daniel Alves? Ó, eu tava vendo, não só pro Daniel, eu tava vendo a dívida do Corinthians é 900 milhões. A dívida do São Paulo, 600 milhões. Eu acho pouco. A partir de bi, porque você pega 100 milhões de euros, é 600 milhões de reais pelo valor da moeda hoje. E o São Paulo vende bem, os jogadores da base custa 20 milhões, 15 milhões de euros. Só você aí olhar quando foi a operação do Anthony, do David Neri, do menino agora que foi pra O Brenner. o Brenner. Foi Se você 70 pegar- milhões ali se de você reais. pegar isso aí 80 milhões de reais. Que o São Paulo já arrecadou com o Brenner. com o Brenner só, tô falando com, Brenner. eles tudo. Com o Brenner que teve um ano ali Um ano, de eu tô falando com descontar. eles tudo. Aí, e fora outros jogadores da base que é vendido que a gente não sabe. Ó, só nesse time Eu de não São acho Paulo, caro, Gabriel então- Sara, Igor Gomes, Luan, dá E uma ao grana. mesmo tempo também você fica olhando assim, não é justo, ó. Ter os vencimentos, a maioria dos atletas recebeu, o Daniel não receber. Isso aí é pior ainda. Quando tem uma barca que você tá em dificuldade e não paga ninguém, menos mal que os caras estão recebendo, né? Só o Daniel que tá nesse problema. E ele também deve se sentir mal. Pô, Você acha que ele se arrependeu de vir pro São Paulo? eu acho que não. Eu acho que não, porque senão ele já tinha preparado um tumulto pra sair. Porque a janela estava aberta, agora para ele sair só em junho, né? E ele fala assim: rescinde meu contrato, vê o que vocês me devem, vê como vai me pagar e vamos rescindir. Ele jogaria tranquilo, voltaria para Espanha, para Itália. Times menores, né? Mas jogaria. E recebendo em euro. Ô Bruno, e aí? A importância do Daniel Alves nesse São Paulo, 1h15, estamos de volta aqui na Jovem Pan. Seguimos também no YouTube, você continua deixando seu like, compartilhando aqui o nosso vídeo. Ô Bruno, a importância do São Paulo pro Daniel Alves, ou o contrário, a importância do Daniel Alves pro São Paulo. O Daniel, ele tá na parte final da carreira dele, ele optou por voltar ao futebol brasileiro. A partir do momento que ele faz essa opção, fica difícil de voltar para a Europa, assim, ele teria que, se ele quisesse voltar para lá, ele teria que cavar, assim, aí ele poderia conseguir, tô querendo voltar, e aí, vocês têm interesse? Ele tem os contatos dele ali. Mas, assim, naturalmente, seria mais difícil, né? Acho que o mercado entende, ele voltou pro Brasil, ele não quer mais jogar aqui, né? Como o Thiago Silva, por exemplo, optou, saiu do Paris Saint-Germain, foi pro Chelsea, que seguia ali. Acho, inclusive, que nessa opção o Thiago se aproximou da Copa do Catar e o Daniel se distanciou. Acho que isso aconteceu nessa opção. E é uma opção de cada um, não tem nada contra. O cara sabe o que ele quer, ele que estava afim de voltar, voltou. E ele dentro de campo, ele é um jogador que dita o ritmo do time. O Daniel é o cara que acelera quando precisa acelerar, ele segura quando precisa segurar. É um líder importante, isso você conversa com qualquer pessoa do São Paulo. Eles falam que é um cara que todo mundo gosta, que se dedica, sempre tá querendo trabalhar, conversar com todo mundo. Então não é nada daquele comportamento, o cara é uma estrela internacional e vem aqui e acha que é maior que todo mundo. Nada disso, né? Qualquer pessoa, eu não ouvi de ninguém do São Paulo qualquer reclamação em relação ao dia a dia com o Daniel Alves. A postura dele, né? Muito pelo contrário, que é um cara que se dá bem com todo mundo, se dedica, é um profissional, como a carreira dele mostrou. Se não fosse boa, já teriam falado. Sim. Já teria vazado aí. Com certeza. Então ele tá fazendo a parte dele, né? O São Paulo que não fez. Essa diretoria vai tentar arrumar algum jeito de corrigir. E uma coisa que aconteceu quando ele chegou, e é uma mentira que foi contada muitas vezes, né? E espero que as pessoas não acreditem mais, nem o jogador que é contratado e nem a imprensa, a torcida. Aquela coisa, o cara vai vir e nós vamos ter investidores para pagar. Isso é mentira. Ou você apresenta, quem vai pagar a parte do salário é tal empresa. Quando o cara chega, já cita, eu tenho um acordo com essa empresa, tá aqui no contrato, tá escrito aqui, 50% do salário a empresa tal vai bancar, tá no contrato, já tá tudo certinho. 30% vai ser o empresário tal, a empresa tal. Tem que estar tudo certo, não é assim. Vem pra cá, vou te pagar tanto, e aí a gente vai ver, vai arrumar parceiro. É um investidor, né? Tem que ser na hora, tá bom, qual é o investidor? É esse? Quanto ele vai pagar? Isso? Tá bom, vamos botar no contrato. Tá no contrato aqui, essa empresa vai pagar 50% do salário. É assim, não é? Vem aqui, depois a gente vê como é que paga, né? Aí dá esse tipo de coisa, né? Passa um ano e pouco e o clube deve 10 milhões pro cara. Né? Ô Vamp, ainda falando do Daniel Alves, essa temporada 2021, que o São Paulo vai voltar a jogar Libertadores, é imprescindível os caras tentarem manter o Daniel Alves?
Primeiro que todo mundo fala que a intenção eu tava vendo que a intenção é de Daniel ficar, reduzir e aumentar o tempo de contrato ainda, né? Que ele tem mais 2 anos, né? Ele assinou por 3. Vai Tem mais até dois. mais 2 anos, vai até 2023. 2023. Quer ele dar mais um tempo maior, ele encerrar a carreira aqui e diminuir o valor do salário, né? A gente vai saber muito bem em relação ao Daniel quando chegar o mês de final de maio para junho, que abre de novo. Julho, né? Que abre de novo as. Sim, abre a janela. Julho e agosto. Julho e 2 agosto. meses. Até 2 então, mesezinhos. ele vai cumprir o contrato dele, tem contrato. Não tem pra onde correr agora. Pra onde é que você vai? A não ser que venha fosse uma proposta futebol gigantesca. brasileiro. Como? Às vezes se tem uma Por proposta de exemplo, futebol brasileiro. por exemplo, o caso do Rafinha Mas no acho que Flamengo. não cabe. O caso do Rafinha no Flamengo. E ele nem queria. O Rafinha, ele que pediu pra ir, voltou e quer ganhar o que ele quer. É totalmente diferente do Daniel Alves. Tem uma proposta. O Daniel Alves, os caras Tem foram propostas, buscar, né? investidor, não sei o que, ele não tá pagando pro cara. O Rafinha, todo momento que tá no Flamengo, recebeu, não quis renovar, quis ir embora, rescindiu, voltou. E quer agora, né? Entendeu? É diferente, totalmente caso diferente. E o Daniel falou, claro que a gente não pode levar a palavra como se fosse uma lei. As coisas mudam no meio do caminho. Mas ele falou que só jogaria aqui no Brasil, no São Paulo. Então acho pouco provável também. E o Daniel, que é um cara que vai sair mantém do o que. São Paulo, Ele não vai sair do São Paulo pra jogar, sei lá, no Grêmio. E eu acho difícil que, ainda mais nesses tempos, alguém faria um investimento tão caro assim, de 1,5 milhão por mês. Pra um jogador. Daniel Alves, por mais que ele tenha as suas qualidades. Agora, é engraçado que a torcida do São Paulo aqui no Tá chat metendo pau, irritadíssima. irritada com a Dizendo gente. que a gente tá rasgando seda pro Daniel Alves. Enfim. Passa Então, pano. Passando pano. Os caras eu pensei uma pergunta aqui pra Então você. o clube Bruno. deve 10 milhões pro cara e ele que é o. Ele é que é o ele é que é o culpado. vilão, Ele né? é o culpado. Ele Porque tinha que pagar pra jogar. Ele que obrigou a diretoria a contratar ele. Ele tinha que pagar pra jogar. Né? Então, e aí os caras estão aqui enchendo o saco falando do Daniel Alves. Não é pra tanto. A torcida do São Paulo usa o Daniel Alves pra colocar nele todos os seus problemas, todas as frustrações dos outros tudo, anos. né? Ele virou uma vitrine. O São Paulo precisa urgentemente ganhar um título pra torcida já se teve acalmar, vários cara. vilões, né? Já teve o Raí como diretor, já teve um monte de técnico, já teve o Rodrigo Caio porque avisou o juiz que foi ele que acertou o goleiro e não o jogo, como se isso tivesse mudado alguma coisa na competição. Já teve o Maicon que depois foi pro Grêmio e ganhou quase tudo. Então, quando saiu o Daniel, se o time continuar sem ganhar, vão escolher outro aí pra ser o vilão. Não, como já saíram vários aí que, esse cara tem que sair, pelo amor de Deus, ele tá acabando com o time. Aí o cara saiu e continua a mesma coisa. Então se o Daniel sair, o São Paulo continuar sem ganhar, vão escolher o próximo aí pra ser o culpado por tudo. Ô Vamp, o Chacon tocou nesse ponto importante sobre ele ter dito que aqui no Brasil só jogaria se fosse no São Paulo. O cenário de hoje, de agora, você acha que dá pra pintar algum clube aí, o Daniel Alves sem São Paulo, pra onde? Nenhum. Palmeiras não Nem vai fazer. Grêmio, nem Flamengo, nem Palmeiras, nada, Vamp? O Flamengo, pelo investimento, o Flamengo não vai fazer isso, já tem lá o Isla, tem o Mateuzinho surgindo da base, já não quis mesmo o Rafinha para dar oportunidade ao Mateuzinho, né? Que é o lateral direito. E o Grêmio tá vendendo ali seus atacantes, vendeu o Cebolinha, acabou de vender agora o PP. Não vai fazer um investimento desse de 1,5 milhão. Que não seja 1,5 milhão, que seja 1 milhão. O Daniel Alves. Ninguém. Nem Palmeiras? Nem Palmeiras. Palmeiras não vai, ninguém. Com esse salário é bem difícil. Ninguém. Igual Pelo tempo que a gente vive, né? Um tempo de muita austeridade, né? Fiscal, assim, digamos assim, dos times, né? Quem for responsável não vai fazer investimento hoje de 1,5 milhão de reais para um jogador. A não ser que você esteja nadando no dinheiro, né? Hoje quem estava investindo assim algo nesse tipo, o Atlético Mineiro tem contratado jogadores ganhando e lá muito tem bem. o Guga e o Mariano, né? Tem dois tem laterais. E tem não é a mesma posição, mas na questão financeira tem o Hulk agora que chegou. Sim. Baita salário. E pro meio campo eles têm muita gente também. Eles têm bastante gente. Sim, o Atlético e o Flamengo têm um elenco com uma folha salarial bem alta, né? O próprio Palmeiras, a folha já foi maior. E eu acho que também o Daniel Alves não sai de São Paulo para ir para outro time aqui no Brasil. Não sai. Não, também não. Ainda mais se for pra ganhar menos, né? Aí vai ter que pegar uma daquelas propostas do futebol chinês que sempre aparecem, né?
Enfim, vamos aguardar, porque ainda tem muita coisa nesse assunto Daniel Alves, São Paulo. Ele deu o retorno técnico que o São Paulo pretendia com ele, Bruno? Acho que ele sim. Aí se o time ganha ou não é outra coisa, não é o Daniel ou qualquer outro jogador, mas ele jogou, na média, ele jogou muito mais bem do que Eu falei, São Paulo. das duas, ou os caras vai quebrar a sequência do Daniel Alves de título, ou Daniel Alves vai dar o título pro São Paulo. Ao contrário, o São Paulo quebrou a sequência. Que era o mais óbvio, né? Era o mais porque provável. é mais difícil, né? Você vai ser campeão, né? São 19 adversários num campeonato brasileiro. Você tem vários adversários também. O Campeonato Paulista é um torneio de tiro mais curto, era talvez o torneio que o São Paulo mais tivesse chance, e é o que mais tem chance nessa temporada, por questão de nível de dificuldade mesmo. Agora, pro analista médio, né? Analista não, né? Mas o torcedor médio que faz uma análise rasa, né? Que é normal, talvez a maioria seja assim. Acha que o Daniel Alves não faz muita coisa em campo. Ele acha passes que poucos acham. Ele dá muita assistência. É que o pessoal acha que o Daniel Alves chega com um salário alto, e aí sim você pode questionar o salário. Não seria um investimento que eu faria se eu estivesse na direção do São Paulo, porque o São Paulo já estava numa situação financeira muito ruim na época que contratou. Tava muito ruim a situação. Aí fez um investimento alto pelo Daniel Alves e pelo Juanfran, juntos ali, um curto espaço de tempo. Coisa assim, dos dois somados aí, próximo da casa de 2.300.000 reais por mês, né? Então é um valor muito caro. Então aí pro torcedor médio, que é a maioria, e aí é normal, ele não faz muita coisa. Mas não, ele acha muito passe, dá muita assistência, não é um marcador de gol, mas não é pra ser, nunca foi a função dele, né? Agora, vem no Daniel Alves porque ele recebe muito, que ele tem que ser melhor do que o Messi. Gente, não é assim, cara. Vê se o Crespo vai tirar ele do time. Não vai tirar. Eu falava, o Diniz não tira porque o Diniz é amigo dele. Agora o Crespo não vai entender nada. Só vai entender pro torcedor que tem aquela cabecinha desse tamanho, né? Pequenininha. Cérebro de uma noz. Que tem que tirar o Daniel Alves pra ser um bom técnico. Ô, gente, pelo amor de Deus. Você acha que o Crespo não entende menos de futebol do que você? Vai dormir, né? E ficou uma comemoração porque o Crespo substituiu o Daniel no jogo com a Inter de Limeira, como se fosse assim, ele tirou o cara num jogo que já estava decidido, São Paulo com um a mais. Tirou ele, o Reinaldo, tirou os principais jogadores. Eu vi o Pablo. Óbvio. Não tem, as pessoas queriam uma coisa assim. Por que o Diniz não tirava o Daniel? Porque o Diniz confiava no cara e porque o cara é um dos melhores jogadores do time. Como o Crespo, nos jogos pra valer, os jogos que o São Paulo estiver disputando coisa grande, ele vai contar com o cara, isso é óbvio. E qualquer um que fosse o técnico, pode ser qualquer um. Ele vai contar com o cara. É igual às vezes falam do... o Tite protege o Neymar na seleção. Você tem um jogador desse, você vai contar com o cara. Você vai botar o cara. É a mesma coisa. Então o Daniel, sendo o Crespo, o Diniz, qualquer outro treinador, se ele vai ter um cara desse à disposição, você vai contar com o cara. É diferente da situação do Hernanes, que foi um grande jogador, até de história no clube, mas não está conseguindo, infelizmente, não está conseguindo mais render. Aí ele perde espaço, o que não é o caso do Daniel. O Daniel fisicamente está muito bem. O Hernanes já tem mais dificuldade de jogar nesse momento da carreira dele. Também. Sim. O Daniel, muito pelo contrário, o cara aguenta 90 minutos. Como eu acho que o Miranda vai vir e vai jogar quase bem, todas. Eu acho que o Miranda parece estar muito bem. Tá muito bem fisicamente. Eu perguntei pra uma galera que acompanha. Já foi inscrito? Não, ainda não. Tem mais 2 vagas. 2 vagas pra 3 contratações. 2 ou 3? 3 vagas pra 4 contratações. Pra primeira fase do Paulista. Alguém vai ficar de fora.